Prezados amigos e colegas, cada dia que passa vejo decisões, portarias flagrantemente inconstitucionais, vindas muitas vezes de quem não deveria assim agir, do próprio Ministério da Justiça ou órgãos a ele ligados. A última e a que eu me refiro é a que proíbe missões religiosas, ou seja, a entrada de padres, pastores, freiras, bispos, seja qual for a religião, na terra dos Yanomamis. Nós temos que analisar isso e deixar a ideologia de lado, pelo menos da forma mais completa possível, porque eu sempre disse que direito e ideologia andam de mãos juntas, e é verdade, e é difícil o intérprete se separar da sua ideologia, e Heidegger já explicava isso, que a pessoa é formada com os acontecimentos bons e ruins, e o seu Dasein vai depender das suas experiências vividas, aquelas experiências que lhe marcaram a vida. Então, a depender das experiências vividas, apenas depender da sua educação, do que de bom e ruim aconteceu na sua vivência, a pessoa pode ter uma interpretação de uma forma ou de outra. E isso daí acaba sendo trazida pela própria ideologia. A pessoa é conservadora, ela é progressista, então tudo depende muitas vezes da ideologia da pessoa, e é difícil separar o direito à interpretação da ideologia, e é fácil nós entendermos isso. Pessoa que tem uma vivência conservadora vai ter uma interpretação de uma forma, a pessoa que tem uma vivência progressista vai ter uma interpretação de outra forma. Mas quando nós pensamos nesse tipo de situação, vamos nos despir da ideologia, interpretar essa portaria de acordo com a Constituição Federal da forma mais técnica possível. Vamos partir do pressuposto de que essa portaria tem duas finalidades: impedir a propagação de doenças infecto-contagiosas e, por outro lado, impedir que as tribos, os índios, eles sejam desaculturados, ou seja, seja retirada a cultura indígena para impor uma cultura do homem civilizado, entre aspas. Eu falo entre aspas porque eu acredito que o índio seja muito mais civilizado do que nós que vivemos aqui na sociedade, como nós costumamos dizer, né? na sociedade que estamos acostumados. Se for para impedir a propagação de doença infecto-contagiosa, perfeito. Agora nós deveremos ver numa situação dessa se os índios já não têm a nossa cultura, se não estão vacinados, se não estão imunizados. Aí realmente a portaria perde totalmente o sentido, porque se são índios que já vivem com as pessoas não indígenas, que vivem nas cidades, eles já têm imunização totalmente completa, seu sistema imunológico é igual a das pessoas que vivem na cidade, não teria sentido. Agora, se são povos que estão no meio da mata, não tem contato nenhum com a pessoa da cidade, aí obviamente, como o sistema imunológico dessas pessoas não está acostumado com gripe e outras doenças que nós temos, que o nosso sistema imunológico acaba repelindo fácil, certamente essas pessoas não vão poder ter contato com pessoas de fora, a não ser com todos aqueles cuidados possíveis e imaginários para que elas não peguem uma gripe e isso daí possa dizimar a tribo toda. Mas parece que a ideia não é bem essa. Parece que a ideia é que o índio mantenha a sua cultura e não adquira a cultura da pessoa dita civilizada, aculturada, que vive na cidade.
Só que o direito à religião, à liberdade de culto, é um direito constitucional. E o índio, como qualquer um de nós, também é protegido por esse direito. Já índios que são cristãos. O índio pode ser o que ele quiser, ele pode professar a sua religiosidade dos seus antepassados, ou ser cristão, judeu, muçulmano, não interessa qual a religião que ele vai adotar, porque é direito dele. Se esse índio já é cristão, ele não pode ser coibido de receber a doutrina cristã, seja ela católica, protestante, evangélica, pouco importa. Ele tem esse direito, é um direito dele. O Estado não pode impedir esse direito, não pode impedi-lo de professar a sua religião cristã. Por outro lado, se ele ainda não é cristão, ele pode optar por ser cristão, muçulmano, judeu, como eu já disse, pouco importa a religião. Eu falo cristã, que normalmente é a que mais procura os povos indígenas. Então é direito dele optar por permanecer com a sua religião indígena dos seus antepassados, ou adotar o cristianismo ou qualquer outra religião, é direito dele. E sabemos que dentro do cristianismo, muitas das vertentes cristãs têm como seus mandamentos difundir a doutrina cristã pelo mundo. Isso foi feito desde a época dos índios aqui em 1500, com a catequização dos índios que aqui viviam. Então, além de ser um direito do índio, também é um direito dessas religiões. Não se pode impedir a pessoa de processar a sua fé. Não pode de maneira nenhuma dizer, olha, você não vai de maneira nenhuma ter contato com o pastor, com o padre, porque nós queremos que você mantenha a sua religião. Quem vai escolher isso é o índio. É o índio, é ele que vai escolher. Notadamente, como eu estou dizendo, nessas culturas, desses indígenas que já estão acostumados com a nossa cultura, digamos, civilizados. E como eu já disse, repito novamente, para mim eles são muito mais civilizados que nós, que vivemos nas grandes cidades. Então não pode de maneira nenhuma uma portaria, um decreto, até mesmo uma lei federal, impedir que um direito constitucional seja exercido, que é o direito à liberdade de culto. Quem vai escolher isso não é o Estado. Não é o Estado que vai afastar a doutrina cristã e qualquer outra que seja a religião cristã dos povos indígenas. Eles é que vão escolher. Se eles escolherem a sua religião, ótimo. Se eles escolherem a religião cristã e também continuar com os seus costumes, ótimo do mesmo jeito. Então tudo depende da escolha deles e não cabe ao Estado escolher por eles. Como eu já disse, se for por questão de saúde pública, de não poder transmitir doenças para as pessoas que não têm imunização, que não foram vacinadas, não têm um sistema imunológico como o nosso, acostumado com gripe e com outras doenças que para nós são quase nada, causam mal-estar, mas para um índio pode ser mortal, perfeito. O fundamento é legítimo. Isso daí realmente prepondera, inclusive, sobre o direito à religiosidade. Agora, impedir o indígena de professar a sua religião, de exercer a sua religião, de optar pela religião, e também impedir que esses pastores, padres, o que sejam, divulguem a sua religião, isso viola flagrantemente a Constituição Federal e torna esse ato, seja portaria, seja decreto, flagrantemente inconstitucional, porque não pode o Estado impor qual a religião que uma pessoa ou outra vai professar, e de maneira nenhuma pode ser feito isso, mesmo que a pessoa seja indígena. Forte abraço a todos.